Jesus, boa noite a todos. Mais uma aula de revisão da nossa prova da PEMAL. Boa noite a quem acompanha a gente no nosso canal do YouTube, aqui do PHD Cursos. Vamos começar a nossa aula. Nós já falamos sobre hierarquia e disciplina, mas hoje a gente vai dar uma ênfase maior nesse assunto, tá, senhores? Hierarquia e disciplina. Eu já falei a vocês que hierarquia e disciplina são a base institucional da PM, certo? Tudo que a PM fizer, tudo que a PM age, nós temos a presença da hierarquia e da disciplina, certo? A partir do momento que uma das duas é quebrada, que um policial militar acaba por não respeitar a hierarquia ou não respeitar a disciplina, ele acaba respondendo por esses seus atos, certo? A gente pode ter atos de determinação disciplinar ou atos de crime militar. Tá certo, senhores? A gente vai destrinchar isso no decorrer da aula. Vejamos a nossa querida hierarquia. Ela está no artigo 9º, parágrafo 1º do nosso estatuto. Certo, senhores? E eu vou dizer que a hierarquia ela é estabelecida por postos e graduações. E eu digo, sem medo de errar, eu sei que vocês também sabem disso, que os postos são destinados a quem? Aos oficiais, e as graduações são destinadas às praças. Certo? Temos praças e oficiais divididos por postos ou graduações. A graduação das praças, elas vão de soldado a subtenente e as oficiais de segundo-tenente até coronel. Certo, senhores? E assim a gente vai subindo. A disciplina, por sua vez, também disposta no nosso estatuto, artigo 9º, parágrafo 3º, ele vai me dizer que disciplina é seguir leis, regulamentos, Constituição Federal, ou seja, é seguir a legislação, boa noite, que regulamenta o serviço policial militar. Certo? Então, ser disciplinado, senhores, ao contrário do que muita gente pode pensar, não é só você dizer sim, senhor, ou não, senhor, para toda a ordem que você acabar recebendo. Certo? Ser disciplinado é você seguir tudo aquilo que a Constituição fala, que o nosso Código Penal fala, não fazer aquilo que o Código Penal ele tipifica como crime, certo? É você seguir as leis e regulamentos próprios da PM, como estatuto, regulamento e todos os decretos que nós temos na Polícia Militar, certo? Alguma dúvida a esse respeito? Por último, eu posso dizer que tanto hierarquia como disciplina devem ser seguidas pelos PMs da ativa e da inatividade. Muitas questões de prova me trazem essa situação, dizendo que os PMs da inatividade, ou seja, os da reserva remunerada e os integrantes da reforma, não têm a obrigação de seguir a nossa hierarquia, a nossa disciplina. E a gente sabe que isso é uma questão falsa, certo? Enquanto você for policial militar, enquanto você tiver no seu contra-cheque o nome Polícia Militar e recebendo o salário dela, e não deixou de fazer parte dela, não foi demitido no caso de oficial, não foi licenciado no caso de praça, e não pediu licenciamento ou demissão, você é um policial militar, e seja você na ativa ou na inatividade. E por isso você deve seguir a hierarquia e a disciplina, certo? Só a título de exemplo, nós temos no nosso regulamento disciplinar situações que são aplicadas apenas a essa situação aqui de inatividade. São policiais da inatividade que
que cometem infrações disciplinares e esses policiais acabam respondendo por esses atos, certo? Então já denota, já deixa claro que eles também respondem por atos de indisciplina que eles cometam, certo? Eles também têm que segui-los, tá bom? Prosseguindo aqui, alguma dúvida? O assunto agora são os círculos hierárquicos. Nós temos círculos hierárquicos na polícia em que eles são divididos em grupos por postos e por graduações, tá? Nós temos entre os oficiais três círculos hierárquicos, tá? Deixa eu botar aqui. Círculos. 2 oficiais. São 3. Quem me disse? Superiores. Intermediários. E o terceiro? Quem faz parte dos superiores? Major, tenente, coronel e coronel. Isso aí. Coronel. O tenente-coronel. E o major. Os intermediários? Apenas os capitães da polícia. E os subalternos? Primeiro e segundo tenente. Assim está dividida os ciclos hierárquicos dos oficiais, tá certo? As praças são 2 ciclos hierárquicos das praças. O primeiro deles. Isso aí. Subtenente e sargentos. Aí aqui eu incluo todos os sargentos, tá? O terceiro, segundo e primeiro sargento. E o segundo, cabos e soldados. Essa divisão existe, senhores, de ciclos de oficiais, de praças. Elas existem para que a gente consiga entender a polícia de uma forma que os postos que são próximos uns aos outros e as graduações que são próximas umas às outras, elas se agrupam para aumentar a questão da camaradagem, do companheirismo e da boa convivência entre os policiais que fazem parte delas. Tá? Percebam que aqui eu não consigo encaixar em nenhum desses os cadetes e os aspirantes a oficial, porque eles são praças especiais. Eles nem são os praças, aspas, comuns, eles também não são ainda oficiais. Boa noite. Eles são praças especiais, certo? E eles frequentam o ciclo de oficiais subalternos pela natureza do serviço e porque um dia será o posto que eles alcançarão assim que se formarem na polícia, certo? E assim que acabar o tempo de aspirantado a oficial, certo? Frequentando esse círculo aqui, ele frequenta a partir do momento que um desses integrantes o autorize a frequentá-lo, tá bom? Em situações de reunião, situações de serviço, ele frequenta esse círculo aqui, tá certo? Alguma dúvida? Aí, aluno não tem círculo não, o círculo do aluno é o círculo dele, tá? Ele se resume ao Cefap, aquele planeta chamado Cefap, ele não sai do canto, ele fica ali para sempre. Para sempre não, mentira, são 7, 8 meses que depois ele cai aqui nesse círculo seleto dos cabos e soldados, tá bom? É o que acontece com nós. Vamos conversar agora, vou explicar para vocês o que é cargo, o que é função, o que é comando, o que é subordinação e qual o papel de cada integrante da Polícia Militar enquanto da hierarquia. O que faz um oficial, o que faz um sargento subtenente, o que faz um cabo, o que faz um soldado, o que vai acontecendo. Boa noite. É isso que a gente vai ver agora, tá certo? São artigos que começam do artigo 15. É um assunto que começa do artigo 15, tá? Vamos começar aqui. Cargo. Função. E comando. Quem está aí atrás está enxergando? Enxergando bem?
Cargo, função e comando, tá? Quando eu falar em cargo, eu me remeto ao artigo 15. Olha lá. Cargo. Artigo 15 do nosso estatuto, certo? Pelo amor de Deus, não é do regulamento ainda não. A gente está vendo o estatuto dos policiais militares. Cargo é o artigo 15 do nosso estatuto. Cargo é todo aquele cargo previsto no quadro operacional da Polícia Militar, certo? Você tem um cargo que ele vai ser ocupado por determinada pessoa e essa pessoa tem que preencher o requisito de antiguidade, de certo posto que ela tem que ter na polícia e de especialização, digamos assim, certo? Ela tem que ser qualificada, uma qualificação que ela tem que ter para ocupar aquele cargo. Por exemplo, eu vou criar o 12º Batalhão, que ainda não existe aqui em Alagoas, mas pode ser criado a qualquer tempo. O 12º Batalhão. E na lei que vai criar o 12º Batalhão, vai ter criado o cargo de comandante daquele batalhão, certo? Aí eu vou dizer na lei, o cargo de comandante do 12º Batalhão fica a responsabilidade de um tenente-coronel. Ou seja, eu estou exigindo na lei que ele seja, no mínimo, um tenente-coronel para ocupar aquele cargo, certo? E vou dizer, talvez, que ele tenha o curso superior de polícia. É uma qualificação que eu estou exigindo. Então, o cargo ele pode exigir quem pode ocupar dentro da nossa hierarquia, aquela hierarquia que eu já passei para vocês, de coronel, tenente-coronel, major, capitão, quem pode ocupar e o que ele precisa ter dentro do seu currículo, digamos assim, qual a qualificação que ele precisa ter. Por exemplo, vamos dizer que a polícia vai abrir nós já temos um batalhão ambiental, mas vamos dizer que o batalhão ambiental ele exija, além de ser tenente-coronel para ser comandante, no mínimo tenente-coronel, ele exige que ele tenha um curso de preservação ambiental ou alguma formação na área do meio ambiente. Pode ser. De algum curso de policiamento ambiental. Pode ser, para ser comandante. Eu imagino que na realidade hoje da gente, essa exigência não é feita, mas poderia ser exigido. Um comandante do BOP ele teria que ter a formação caveira, ele tem que ter o curso do COESP, o curso de Operações Policiais Especiais. Poderia ser exigido. Não é exigido, mas poderia ser. O da RP, já que na RP a gente adota a doutrina de Rotan, que o comandante tivesse o curso de Rotan, pode ser também, poderia ser também. Não se exige apenas que seja um tenente-coronel, certo? Mas ele pode vir a exigir, o artigo 15 prevê isso, ele pode vir a exigir tanto o posto mínimo quanto a qualificação para esse oficial ocupar certo cargo. Certo, senhores? Próxima parte daqui é a função. Função, artigo 18. O cargo eu vou botar aqui 15 e 16, tá? Porque um prevê que ele seja o que é o cargo, outro ele prevê quem pode ocupar. Senhores, quando eu falar em função, eu já posso falar da prática do cargo. É aquilo, quais são as atribuições daquele cargo. Ou eu posso também chamar de função aquelas que o policial militar, a gente já viu na última aula isso, aquelas que o policial militar ocupa ou exerce em outros órgãos da segurança pública. Quando ele é cedido a um órgão da segurança pública de uma corporação co-irmã, que ele pode ocupar um cargo na Polícia Civil. Lembram disso? Que eu falei? Da Polícia Civil, ele pode ocupar um cargo no Bombeiro, ele pode ocupar um cargo na Polícia Federal, ele pode ocupar um cargo na Secretaria de Segurança Pública. Então, ele vai exercer, dentro desse cargo, uma função. Todo cargo tem uma função, certo? Então, porque eu costumo dizer, para diferenciar um do outro, que cargo é a parte mais teórica, a parte que está escrita na lei, de quem pode ocupar e de como ele vai ocupar e qual o pressuposto para ele ocupar. E a função é o que ele vai fazer exercendo aquele cargo, certo? Entenderam? Alguma dúvida? Pula agora para comando. Vamos ver o que é comando. Está dentro do nosso artigo 22 do nosso estatuto. Certo? Eu falo aqui, comando é o exercício da função de conduzir homens ou dirigir uma OPM. Ou seja, aquele policial militar que tem um posto para tal, que ocupa um posto que ele lhe permita ocupar certo cargo, ele vai ser um comandante. E ele vai conduzir uma OPM. Ele fala em conduzir homens ou dirigir uma OPM, é o cargo de chefia de direção. Certo? E é para isso que ele é treinado, eu falo daqui a pouco sobre isso, e é para isso que ele é treinado durante sua vida. Tá bom? Toda a vida do policial militar, do oficial da Polícia Militar, ele é treinado para um dia chegar a esse ponto de comandar uma OPM, comandar uma tropa e assim sucessivamente. A OPM é uma organização policial militar. São as unidades da polícia, certo? A Rádio Patrulha é uma unidade da polícia, o BOP é uma unidade da polícia, o BPTran é uma unidade da polícia, o 1º Batalhão, o 4º Batalhão, todas elas são OPMs. Agora eu tenho OPMs operacionais, que são essas, OPMs de execução, mas também tem outro tipo de OPM,
Por exemplo, o CPC, o Comando de Policiamento da Capital, aqui em Maceió, é uma OPM que engloba todas as OPMs de Maceió. Certo? O CPI é o Comando de Policiamento do Interior, ele engloba todas as OPMs do interior, que compõem o CPI no interior. E assim sucessivamente. Certo? Deixa eu ver como é que continua aqui. Eu vou falar do artigo 23, já pulo para cá. Até continuando essa questão do cargo aí, tá? Eu falo agora do comandante geral da PEMAL. É óbvio isso, eu acho, pra gente. O comandante geral da PEMAL só pode ser um coronel. Né? Fechado isso. Só pode ser um coronel da Polícia Militar do Estado de Alagoas, lógico. E ele tem direitos, deveres e prerrogativas de secretário do Estado. Certo? Inclusive, ele tem o poder de referendar atos administrativos. Vamos colocar isso no papel. Tá? Vamos lá. Detém direitos, deveres e prerrogativas de secretário de Estado. Pode referendar, é assim que fala a mesma lei, tá? Referendar, atos administrativos. Exatamente. A gente vai ver nessas aulas, e também já viu em algumas aulas, que o comandante-geral ele pode admitir policiais, servidores públicos, ele pode demitir policiais. Ele pode demitir, quando eu falo em demitir, apenas oficiais. Então, deixa eu usar outro nome. Ele pode tirar da fileira da corporação alguns policiais, certo? Ele pode, não falo em referendar, ele pode abrir uma licitação, dar início a uma licitação, tornar uma empresa apta ou inapta a concorrer naquela licitação. Isso pode acontecer. E tudo isso quem faz é o comandante-geral. E por que dar esse poder a ele? Porque a gente está falando da Polícia Militar. É o maior órgão, é a maior corporação do Estado. Nós somos hoje em Alagoas quase ou mais de 8 mil, por volta de 8 mil policiais. É muita gente. Mesmo vinculados a uma secretaria, para essa secretaria ser um peso enorme. Perdão? É em toda Alagoas? Em toda Alagoas. Esse número é em toda Alagoas. Tá? Então, você vê uma corporação desse tamanho, para a gente estar dando conta, para a Secretaria de Segurança Pública dar conta de compras de licitações pequenas, não precisa. A Polícia Militar pode fazer tudo isso sozinha e quem assina isso é o comandante-geral. Tá bom? Então ele faz tudo que o secretário faz. Então ele tem salário de secretário, ele tem. Se o secretário tiver direito a um telefone funcional, ele tem. Se o secretário tiver direito a um carro, ele tem. A um motorista, ele tem. A segurança particular, ele também tem. Entendeu? Tudo que o secretário tem, recebe e tem direitos e prerrogativas. E também os seus deveres absorve o comandante-geral da Polícia Militar. Certo? Alguma dúvida sobre isso, senhores? Só para... Se vocês forem consultar a lei, artigo 23 do Estatuto da PEMAL, certo? Partir para o próximo. Só do artigo 24, quando eu falo em subordinação, quando eu falo em ser subordinado, eu falo que a subordinação não pode atingir a dignidade do policial, certo? A dignidade humana, a dignidade do policial. Isso não pode acontecer, boa noite, isso não pode acontecer de forma alguma quando eu estou falando de subordinação. Ou seja, ser subordinado não dá a você a obrigação de ouvir certas coisas que sejam assim em seu desfavor, né? Que vão de encontro à sua dignidade pessoal e à sua honra. Pulando agora para o artigo 25. Eu já falo aqui, senhores, de quem é o oficial da PM, para que ele é preparado. O oficial da PM, ele é preparado ao longo da carreira para exercer
funções de comando. Certo? Ele vai exercer função de comando, deixa eu continuar aqui, acrescentar, chefia e direção. Como é que eu explico isso aos senhores? Dentro das OPMs, das unidades policiais militares, nós temos a divisão de obrigações, certo? A polícia não é só botar uma viatura na rua e dá tudo certo. Para que uma viatura possa ir para a rua, para que eu possa ir para a rua trabalhar, tirar meu serviço de 24 horas, ou qualquer que seja a minha escala, eu tenho todo um aparato administrativo por trás de mim, certo? Então a função do comandante de OPM, de oficial que comanda uma OPM, não é só comandar a tropa que vai para a rua. Nós temos também uma parte da tropa que está dentro dos batalhões trabalhando para que o serviço da rua saia da melhor forma possível, tá certo? Então para isso, nós temos subdivisões de obrigações dentro dos batalhões que os oficiais absorvem essas obrigações. Quando eu falo que um tenente-coronel comanda, eu posso ter um major subcomandante, ele já tem a obrigação dele. O subcomandante de cada unidade, ele fica responsável, dentre outras coisas, pela disciplina do batalhão. Então, tudo que é motivo de indisciplina, questões de indisciplina, cai na mão do subcomandante do batalhão. Tá certo? E nós temos os oficiais intermediários e os subalternos responsáveis por áreas de gerência do batalhão. Por exemplo, nós temos o que a gente chama na Polícia Militar dos 4 Ps. AP1, AP2, AP3 e AP4. Nós temos a AP1 responsável pelo setor pessoal. Digamos, são as escalas, são as licenças que você tira. Estou licença médica, não posso trabalhar hoje, vou apresentar lá a taxa do médico, eu levo na minha P1. Certo? A gente chama de P1. A P2, que seria a Polícia 2, é a nossa inteligência. São os policiais que andam sem farda, etc. E tal. A P3 é o planejamento operacional do batalhão. É como o batalhão vai trabalhar na rua. No caso da Rádio Patrulha, por exemplo, o P3, que geralmente é um capitão, ele vai ver qual área está mais violenta em Maceió e vai direcionar para aquela área as viaturas. Ele vai pegar o que a gente chama de mancha criminal. Ele vai pegar as viaturas e levar para aquela área. Ele vai dizer, ó, de 6 às 8 da manhã está tendo assalto mais em tal bairro, então vamos lá. A operação vai ser essa, vai ser abordagem a ônibus, passar nos pontos de ônibus, que é onde acontece mais esse tipo de problema. Esse faz o P3, é o planejamento operacional do batalhão, certo? E o P4 é a questão de suprimentos do batalhão. Questão de escritório, enfim, de material de escritório, coisas que a gente também usa na própria viatura, tá certo? A gente acaba fazendo isso. A P3 também faz o levantamento de ocorrência, e informa ao comando da polícia o que a RP faz, quantas armas pega, quanto de droga pega, qual tipo de ocorrência pegou mais, qual o dia que pega mais, qual o calibre da arma. Todo esse levantamento quem faz é a P3. Então, para tudo isso, eu tenho um oficial à frente de cada uma delas. Eu tenho, por exemplo, o setor da garagem. O oficial é chefe da garagem. Ele vai averiguar quantas viaturas estão em condições de uso, se tem alguma viatura baixada, se alguma viatura bateu, se alguma viatura está quebrada. No caso da Rádio Patrulha, a gente também tem motos, e assim sucessivamente. Nós temos a reserva de armamento, já é outro oficial que é responsável por ela. Ou seja, durante a carreira desses oficiais, eles vão passando por essas cadeiras, certo? Ele vai um dia comandar a garagem, outro dia ele vai comandar a nossa P1, um dia ele vai comandar, outro dia ele vai comandar a P3, e assim eles vão rodando de cadeira em cadeira e vão adquirindo experiência para um dia chegar a exercer, provavelmente dito, o comando, a chefia e a direção de uma OPM. Certo? Dúvidas, senhores? Participem, viu? Não gosto de tomar calada, não. Artigo 26. Ele vai tratar para mim de quem? Dos subtenentes e sargentos. E ele vai me dizer que eles trabalham como auxiliares dos oficiais. Auxiliares onde? No adestramento, na disciplina, nas instruções, certo? E na execução do serviço. Subtenentes e sargentos, eles podem comandar a parte da tropa. Isso acontece corriqueiramente. Nós temos sargentos e subtenentes comandando a tropa da polícia, comandando pequenas tropas da polícia. Uma guarnição tem um sargento como comandante. Nem toda guarnição vai ter um oficial como comandante, certo? Nós temos sargento, a maioria delas, inclusive, é composta por sargentos que comandam, certo? Então, ó, auxiliam no adestramento, instrução, e comandam fração de tropa.
tenentes e comandam frações de tropa. Só a título de exemplo. Nos batalhões operacionais que a gente trabalha na rua, nós temos a figura do oficial de operações. Todo dia de serviço tem um oficial de operações. Toda escala vai ter um oficial de operações trabalhando também. Ele tem a guarnição dele. Certo? Mas já temos dentro do batalhão, trabalhando internamente, mas também no mesmo horário da escala, um sargento auxiliar ou um subtenente auxiliar. A gente chama de auxiliar do oficial de operações. Esse é o cargo dele. Tá? E a função dele é fiscalizar quem está chegando atrasado, quem não vem, quem vai botar atestado, se a viatura, qual é o horário da viatura sair para a rua, qual é o horário de retorno, qual área que ela vai ocupar, se tem algum problema. Então, ele faz com que ele facilita mais o serviço para que o oficial não fique unicamente responsável pela fiscalização e supervisão, a palavra é essa, pela supervisão do nosso serviço, do serviço das praças, certo? Então, ele auxilia e informa o oficial o que está acontecendo. Se a viatura tal está em tal área agora, mas vai migrar da área da parte baixa para a parte alta, ou a viatura agora vai recolher porque a universitária tem um horário diferente, e assim sucessivamente. Isso acontece diariamente, certo? Então, ele tem a mesma escala que a nossa. No caso do meu batalhão, a gente trabalha na escala de 24 horas, então ele entra na mesma hora que eu e larga na mesma hora que eu, certo? Isso é uma função de um sargento auxiliar, tá bom? É o que ele faz no dia a dia do serviço dele. Geralmente é um praça mais antigo, porque pela questão da hierarquia e disciplina, a gente que está na rua deve obediência a ele, e a gente deve, como é que eu posso dizer, o respeito à hierarquia, à antiguidade dele. Como ele é bem mais antigo que a gente, fica mais fácil dele emanar ordens e emanar determinações vindas dos oficiais para a gente cumprir. Tá certo? Isso acontece diretamente com ele. Cabos e soldados. O artigo 27. Artigo 27. Eu tenho cabos e soldados. Que são trazidos como no nosso estatuto? Quem me diz? Isso aí. Os cabos e soldados, segundo o nosso estatuto, eles são... Deixa eu puxar para cá essa setinha aqui. Elementos de execução. Certo? Ou seja, é a maior parte da tropa. É a tropa que realmente faz o serviço, na maioria das vezes, operacional. Então, se você tem uma viatura, às vezes na viatura não tem nenhum sargento, é um cabo comandando com 3 soldados, pode acontecer. Tem viaturas com 4 soldados, com 3 soldados. Tem batalhão que sai com 3 pessoas, tem batalhão que sai com 4 policiais dentro da viatura. Tá certo? E assim, sucessivamente. Mas, segundo o nosso estatuto, nós, cabos e soldados, somos elementos de execução. Tá bom? Professor, uma vez que você entra, que você fica num batalhão. Certo. É batalhão. Isso, pode ser. Você muda ou você fica para lá? Não, não. Existe a possibilidade de a gente ser transferido de um batalhão para o outro, certo? Aí isso acontece pelo interesse público, pelo interesse do serviço. Tá certo? Como acontece, por exemplo, um batalhão está precisando de policiais e o outro está com uma tropa maior, uma tropa excedente. Aí ele manda para lá. Quando vai ter agora o curso do Cefap, quando está se formando no Cefap, aí ele vai ver qual batalhão precisa mais. Tem turma que vai mais gente para determinado batalhão, tem outra turma que aquele batalhão recebe menos gente. Quando a minha turma se formou, a gente entrou em 2013, formou em 2014, foram 90 dos mil formandos para RP. Acho que foram um pouco menos para o BOP. Na turma de 2016, já vieram menos de 90. E lá até cá, você foi? 5 anos, quase. Certo? Eu falo aqui agora no artigo 28. Deixa eu puxar para cá. E eu vou falar dos praças especiais. Que são quem? Os praças especiais são cadetes, que são os alunos de CFO, e os aspirantes. A esses aqui, cabe o quê? A rigorosa observância da legislação que regulamenta as suas instruções, que regulamenta as suas funções de cadete e de aspirante, certo? E também cabe a eles o aproveitamento máximo
o aproveitamento máximo das instruções. Certo, senhores? Ou seja, ele está ali para aprender e adquirir experiência. Tá certo? Diferente das praças, o curso de formação dos oficiais é um curso muito mais longo, né? O nosso curso é de 7 a 8 meses, de 9 meses até, o deles são de 3 anos. Nós tínhamos o CFO 1, 2 e 3. Um cadete de primeiro ano, um cadete de segundo ano, um cadete de terceiro ano. E a hierarquia entre eles, certo? Hierarquia, eles são realmente hierarquizados. O cadete de terceiro ano é mais antigo do que o segundo ano, que é mais antigo do que o primeiro ano. Tá bom? Esse é o artigo 28, ele fala dos passos especiais. Posso continuar? O artigo 29, ele vai me falar sobre a responsabilidade do policial militar. Ele vai me dizer que o policial militar é responsável pelas decisões que toma, pelas ordens que emite e por aquilo que ele faz. A gente não tem dúvida disso, certo? A gente já começa com o artigo 29 a ter uma ideia de mais ou menos como um trabalho nosso regulamento disciplinar. Ou seja, se você faz, você é responsável. Se você deixa de fazer, você também é responsável. Se você emitir uma ordem e aquela pessoa fizer, você também vai ser um corresponsável sobre aquela ordem. Certo? É assim mais ou menos que trabalha o nosso regulamento disciplinar. É interessante que a gente leia bastante e aprenda bastante do Estatuto da Polícia, para quando a gente for estudar o nosso RDP-MAL, a gente já está com a mente muito mais aberta, não encontrar ele de, tipo assim, algo inatingível, muito distante de mim, eu não consigo entender, porque é uma lei realmente muito diferente das demais que a gente estuda, né, para outros concursos, para o nosso concurso mesmo. Então, você tendo uma boa base de estatuto, um bom estudo do estatuto, você já começa a entender mais ou menos como a polícia pensou para fazer o nosso regulamento disciplinar. E vocês vão ver que, até na hora de hoje, a gente já fala sobre isso um pouco. E abre a mente realmente para quando for estudar o estatuto ficar um pouco mais fácil de absorver aquilo que ele traz para a gente. Certo? Eu posso ir para o lado de lá? Vocês me permitem? Tem condições?